Meu nome é Cláudia Amaral, tenho 29 anos, nasci em Rondonópolis, moro em Londrina já faz 10 anos. Eu sou formada em pedagogia e estou me formando em educação física. Há 6 anos eu comecei na modalidade fazendo apenas os treinos do quadro, né? Que eram os treinos da boxe que todos os alunos faziam. Eu era sedentária, não praticava nenhum tipo de atividade física. Sou o Thiago, treinador do MTP. Eu sou a pessoa que estrutura os programas de treino, determina quais são os períodos, os métodos, os meios que vão ser utilizados no programa de treino de cada um dos atletas. No que diz respeito à Cláudia, ela relatou para a gente logo no início que não tinha um background esportivo muito grande, que tinha pouca experiência com prática de atividade física. E aí teve uma competição, o Pé Vermelho, eu quis muito participar. Eu fui atrás da planilha de treinos. O pessoal me falou da MTP, que é o Thiago, que monta os treinos, me falou um pouco do trabalho dele e eu então mandei mensagem e quis conhecer como que era o trabalho. Desde então começou a periodização para mim. Mas a gente percebeu que ela tinha um potencial genético muito grande. A Cláudia começou a participar de eventos pequenos e conforme ela foi participando desses eventos, a gente foi fazendo com que o programa de treino dela fosse ficando cada vez mais complexo e mais avançado, de acordo com as necessidades que um atleta que estava crescendo precisava. E à medida que eu fui evoluindo nos movimentos, ele foi vendo as dificuldades, as deficiências que eu tinha e nós fomos trabalhando nisso e ele viu então que eu tinha futuro e eu me dediquei, estou me dedicando mais ainda. E desde o Pé Vermelho eu não parei e vi que era isso que eu queria mesmo para mim. Eu nunca tinha feito um programa de treino, não sabia como era. A MTP foi fundamental, que além de me preparar para todos os campeonatos e me trazer a experiência que eu precisava para ser a Cláudia que eu sou hoje, eles acreditaram em mim, colocaram todo o potencial que eu precisava para chegar aonde eu estou. Tenho a ajuda do Marcelo, que é quem me ajuda com a estrutura da parte ginástica. Então, pessoal, eu sou o Rafael, eu sou analista de desempenho da MTP. Uma das minhas funções na MTP é fazer a avaliação do desempenho dos atletas, então estruturar quais são essas avaliações, quais são as avaliações que são importantes, para identificar quais são os principais pontos fortes e pontos fracos dos atletas, para que o Thiago consiga estruturar de forma mais assertiva o treinamento. Além disso, de forma bastante específica durante as competições, eu sou responsável por analisar cada uma das provas. Então, quando eu recebo as provas das competições, eu faço uma análise relacionada qual que é a duração das provas, quais são as demandas físicas importantes para aquela prova, levo em consideração quais são os nossos atletas que participarão daquelas provas e tento traçar uma estratégia que seja eficiente para aquele atleta, para que ele consiga desempenhar o seu melhor papel durante cada competição. Porque no CrossFit nós temos competições que são muito diversas, então não dá para competir em diferentes competições da mesma forma. Então, para cada competição eu tenho uma realidade que vai ser muito dependente da prova e ela é muito dependente do atleta que eu tenho competindo. Então, quando a gente analisa essa prova, eu consigo identificar lá qual que é o tempo necessário para completar cada uma das exigências da prova, como que é o índice de fadiga desse atleta, se ele consegue manter aquela prova em determinado nível, se a gente precisa estruturar a prova por séries. Então, de acordo com a característica da prova, eu consigo traçar uma estratégia para cada um dos atletas que está competindo. E nós temos identificado que, com o passar dos anos, uma rotina de competições periódicas dos atletas, eles vêm apresentado uma melhora significativa nessas competições e que essa análise ela tem trazido resultados muito importantes para a equipe. Então, nós estamos apresentando atletas que estão se destacando desde no cenário nacional, agora começando a se destacar no cenário internacional, e esse trabalho em conjunto ele tem sido muito importante para nós. Hoje a Cláudia está entre as melhores atletas do Brasil,
né? Ela já figura ali entre as meninas que estão melhores, pelo menos entre as 10 melhores. E nesse ano agora de 2021, ela conseguiu passar pela fase Open do CrossFit Games, avançar para as quartas de finais, né? E depois, ao chegar nas quartas de finais, conseguiu se classificar para as semifinais, ficando na posição 15 da América Latina, né? Então isso mostra realmente que ao longo desses anos ela foi evoluindo. Já é um atleta de nível nacional e está dando seus primeiros passos aí para se tornar um atleta de nível internacional. Então, a meta, né, com a Cláudia aí nos próximos 2, 3 anos é que ela consiga uma vaga para o CrossFit Games, né? Óbvio que se isso acontecer antes, vai ser extremamente positivo, né? Mas é o que a gente planejava em termos era o que a gente planejava em termos de meta, de objetivo a longo prazo, era que ela chegasse nesse nível. E a gente acredita que isso seja um objetivo palpável hoje em dia, né? Graças ao trabalho conjunto, né? Que é o que eu falei no MTP, pelo fato de ter uma equipe multidisciplinar, tudo fica mais fácil. Então tem, como eu citei, tem o Rafael, tem o Marcelo que me ajudam, mas a gente também tem um apoio, né, da parte médica com o Hélio, né, tem os fisioterapeutas parceiros. Então é todo mundo que está trabalhando para oferecer uma estrutura melhor, né, e também a própria Cláudia, que tem evoluído não só fisicamente, mas também no quesito na parte mental, né, adotando uma atitude mental positiva, ficando mais maduro enquanto atleta, aprendendo a competir em nível maior, perdendo o medo, vamos dizer assim, das adversárias mais conhecidas e começando a acreditar que esse objetivo é real e buscando isso, né? E vale lembrar que a Cláudia não é uma atleta profissional, ela não vive do dinheiro que vem do esporte, né? Ela tem que dar aula, ela tem outros afazeres, né? E ainda assim ela está conseguindo ter esses resultados. Então a gente imagina que se no futuro ela conseguir, né, por meio de patrocínio, se dedicar de maneira integral, resultados melhores ainda podem estar por vir. Aí eu participei da minha primeira seletiva, foi uma experiência muito importante para mim, uma evolução muito grande, porque pudemos ver aonde que estavam as falhas, o que eu tinha que melhorar e que era real, que eu poderia me tornar sim uma atleta, que eu poderia competir em alto nível. Então eu participei depois, no ano seguinte, da minha segunda seletiva, ficou ali no quase e percebemos que tinha alguns pontos a melhorar e que ainda tinha um pouco mais para evoluir quanto atleta. E foi muito importante para mim naquele momento, porque eu decidi me dedicar mais ainda aos treinos, prestar mais atenção às minhas deficiências. Desde então, tenho colhido ótimos resultados. Em 2019, eu participei da seletiva do TCB e fiquei em segundo lugar, conseguindo então uma vaga onde classifica as melhores atletas do Brasil. Fiz um excelente campeonato, voltamos com uma experiência maior. Eu participei do Brasília Showdown, é uma competição que quem ganhar consegue a vaga para competir na Europa. Eu fiquei muito feliz com o meu resultado, ganhei. Em 2020 continuamos com a preparação então para as seletivas do TCB e infelizmente o campeonato não aconteceu. E teve a competição online, que foi o TCB For All, onde só classificavam 10 meninas. E devido a uma penalidade no vídeo, não foi possível a minha classificação. Mas foi importante essa experiência, porque eu participei este ano do Open, que foi online. Também tivemos que gravar as provas e foi uma outra competição, foi diferente. A experiência que eu tive da penalização do vídeo refletiu positivo para o Open agora. Estávamos bem mais preparados e confiantes.
E então eu consegui a vaga para competir no BCC, onde classificavam só as 30 melhores atletas da América do Sul. E eu fiquei em 15º e estou muito feliz com o meu resultado. Pretendo continuar nessa constante evolução e que todo o meu esforço e dedicação, junto com os meus treinadores, nos treinos, possam refletir positivamente na minha colocação daqui para frente. Apesar de ainda ter muita coisa para evoluir, eu acredito que a Cláudia de hoje está mais experiente, porque quando eu entrei eu não tinha noção, né, do que era ser uma atleta, do quão longe eu poderia chegar. E hoje eu já me vejo que o sonho é real, que nós estamos no caminho certo e eu tenho excelentes profissionais ao meu lado. Quanto atleta, para o futuro eu espero, além de continuar evoluindo, eu pretendo chegar ao CrossFit Games.